dar uma respirada, não é? E vamos pedir a Deus que nos ilumine nesta tarde, para que nós aprendamos dele, que ele quer que nós guardemos na mente e no coração. Vamos dizer assim: Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Muito bem. Então, o Marcos pediu que nós conversássemos um pouquinho hoje sobre... Ele escreveu uma palavra lá, né? Não vou repetir não, porque é meio complicado. Mas é assim. Primeiro eu quero saber quem é você. Ângelo Francisco. Ângelo Francisco, você mora onde? Eu moro lá no Novo São Paulo, bairro Novo São Paulo. Bairro Novo São Paulo? É longe? É um pouco, dá uns 15 minutos daqui de carro. Quem trouxe você? Meu pai. Meu pai. Muito bem. Ângelo Francisco. Quem escolheu esse nome para você? Foi minha mãe e meu pai. É um nome que deriva dos meus dois avós, na verdade. Ângelo é do meu avô paterno, do sobrenome dele, é o segundo nome, na verdade, né? Aí tem sobrenome. E o Francisco é o segundo nome do meu outro avô. Muito bem. Bom, Laura a gente já conhece, né, Laura? Você tem quantos anos, Laura? 15? Então daqui 3 anos você passa a ser ministro já, né? Beleza, deixa de ser acólito, porque aí a gente faz um caminho bonito de fé e de compromisso, não é? Eu começo sendo coroinha, e aí depois eu posso ser acólito ou deixar de ser coroinha, não é? Porém, eu não posso deixar a minha caminhada de cristão estagnada ali. Deixei de ser coroinha, não fui acólito e agora eu sou cristão de missa. Não, eu sou um cristão comprometido. Um cristão comprometido que cresceu assumindo compromisso na comunidade. Então é interessante pensar desta forma. A gente vê muitos deixaram de ser coroinha e hoje não são nada. Eu não fui coroinha, mas eu quero ser acólito. Então, e depois de ser acólito, eu vou ser o quê? Mesmo casado, encontrei a minha esposa, encontrei a minha namorada, me casei, assumi o sacramento do matrimônio, mas eu continuo servindo na igreja. Eu tenho um compromisso com Jesus Cristo dentro da comunidade. Então é importante ter essa dimensão do amor-serviço na nossa vida. Amor-serviço. Serviço a quem? Serviço a Cristo na comunidade. Então, desde que eu nasci até o momento em que eu me despeço dessa vida, eu estou a serviço de Jesus Cristo. Ângelo. Luiz Eduardo. Você mora onde? Na Vila Ed. Vila? Ed. Onde é essa coisa? Perto do centro. Vila Ed. E Luiz. Ele é filho da Francisca, que está fazendo trabalho com a gente nesse sentido. Eles estão começando a pegar agora. E o Ângelo também, eles fizeram dar com a esperança, eles moram no hospital, e agora já vieram 2 missas aqui, missas pontual. É o Álvaro que eu Tá certo, muito bem. Felipe. É Felipe ou é Felipe? Felipe. Muito bem. Você tem quantos anos? 15? 14. 13. Mateus Arthur. Primavera. Você tem quantos anos? 13? 14? João Pedro, eu tenho 12 anos e eu moro no Jardim Aeroporto.
12 anos, João? Vinícius. Vinícius. Mora aqui na comunidade mesmo. Muito bem, Vinícius. Quantos anos você tem, Vinícius? 13. 13. Está jogando bola? Tô. Tá. Vai ser profissional ou é só por brincadeira? Você é profissional, se Deus quiser. Vai ser profissional se Deus quiser. Muito bem. Mesmo jogando bola, não é? O Vinícius tem que ter essa dimensão. Eu sou atleta, eu sou esportista. Não importa o que eu seja, né? Eu sou médico, eu sou dentista, advogado, prefeito, mas eu tenho um compromisso com Jesus Cristo dentro da minha comunidade, não é? Então é importante sempre ter essa dimensão. Eu sou cristão, batizado, católico, batizado, e tenho um compromisso com Jesus Cristo. E aí eu penso assim, quem é que nos forma? Quem é que nos forma? Primeiramente a convicção de querer aprender alguma coisa. Então eu tenho que ter esse desejo dentro do meu coração, de aprender alguma coisa. E aí é preciso ser chamado, né? Eu me recordo que Jesus é quem nos chama. É Jesus que chama a nós. Mas como é que eu fui chamado por Jesus Cristo? De que maneira Jesus me chama? Jesus continua passando pela nossa vida, pela nossa história. De repente é o Pai que pede, não é? E até mesmo solicita para o filho: você não gostaria de ser coroinha? Você não gostaria de ser acólito? De repente é o pai, a mãe, o avô, a avó. Tem um desejo dentro do coração, e Cristo tinha um desejo dentro do coração dele. Cristo Jesus, ele tinha um desejo de formar uma comunidade com ele, uma comunidade bonita, de pessoas que gostassem de fazer o bem. Então quer dizer que eu fui chamado para fazer o bem? Sim, exatamente. Como Jesus chamou Pedro, Tiago e João, Jesus hoje é alguém da minha família, da minha comunidade, é um amigo, é o padre, né? É a catequista que chama. Para quê? Para fazer o bem. Então para que eu fui chamado? Para fazer o bem. Então eu vim a essa comunidade e aqui eu quero fazer o bem, só isso. Né? Eu quero fazer o bem. E eu quero fazer o bem bem feito. Eu não posso fazer o bem de qualquer jeito. Eu tenho que fazer o bem bem feito. E para fazer o bem bem feito, Jesus formou os seus discípulos. Eu estava olhando para o Felipe e para o... Já foi embora, sabe? E para o Ângelo. Vocês dois que chegaram primeiro, né? Estavam sentados lá. Vocês já se conheciam? Não? Então. Aí eu estava olhando para os dois e falei assim: mas falta um. Porque no dia que Jesus subiu, e é interessante o detalhe, o dia que Jesus subiu no Monte Tabor para ensinar Pedro, Tiago e João, não é por isso que eu falei, está faltando um ainda, não vai ter como eu começar a formação, porque está faltando um. Jesus chamou 3. Claro que ele passou, no chamado de Jesus, ele é sempre pragmático, né? Pragmático, ou seja, é sempre interessantíssimo e ao mesmo tempo simbólico na vida de uma pessoa. Veja, Jesus passou, tinha 2, Pedro e João, eles eram irmãos. Depois ele chamou Tiago, ele chamou Alfeu, ele chamou Bartolomeu, ele foi chamando os seus discípulos, e alguns ele chamou de 2 em 2, né? Eram 2 e ele chamou os 2. Os 2 irmãos, filhos de Alfeu, é interessante, ele chamou de 2 em 2. Então tinha 2, mas faltava um para encontrar, né, o trio, subir para o Monte Tabor e começar a formação. Então, e foi chegando, né? E nós somos quantos agora? 2, 4, 6, 7.
Número imperfeito. Está faltando alguns, né? Quantos são? São 10. 10. Precisa aumentar para 12, né? Vamos aumentar para 12. Então, qual é a formação de hoje? O que nós pensamos em conversar? Por isso que o padre pediu que nós subíssemos aqui. Veja, subir. Subir. Nós subimos. Né? Subimos. Quantos degraus ali? 4. Enfim, nós subimos. E o fato de subir no monte, seria o monte, né? O fato de subir no monte é querer estar mais perto de Deus. E ao mesmo tempo fazer um encontro com Deus. Veja que são poucos que sobem aqui. São poucos aqueles que querem fazer um encontro com Deus. É pouca gente. Jesus convoca todos, mas poucos respondem ao apelo de Jesus. Então nós subimos nesse pequeno monte para fazer uma experiência com Deus. Por que nós subimos? Vamos responder junto? Por que nós subimos? Para fazer uma experiência com Deus. Vocês todos, quando vierem à missa, irão perceber que são poucos os que aqui sobem nesse espaço. Como é que chama esse espaço aqui? Muito bem, então eu vou fazer outra pergunta para quem respondeu o altar. Como é que se chama essa peça aqui? Como é que ela se chama? Altar. Então esse espaço todo, aonde está o altar, se chama presbitério. Claro que fala de uma peça, né? Essa aqui é uma peça que ornamenta o presbitério. Como é que se chama essa peça? Altar. Aqui nós temos uma outra peça. Ela deveria ser um pouquinho mais baixa, né? Ela deveria ser da mesma altura do altar. Da mesma altura. Ela deveria ser cortada aqui e pelo mesmo tamanho do altar. Como é que se chama essa peça? Não dá agora, senhor. Como é que chama? Ambon. Por que essa palavra difícil? Podia mudar? Só podemos mudar. Isso aqui é uma mesa. Não é uma mesa? Uma mesa. Uma mesa. Mas que nome nós damos a essa mesa? Mesa do sacrifício. É interessante a gente ter essa dimensão. Nós não temos que saber tudo. E a gente de repente vai esquecer. Mas é importante ter presente, eu subi no monte. Eu subi no monte. O altar é o lugar do encontro com Deus. Para a gente entender, Jesus subia sempre no monte. Ele subiu no Monte Tabor, ele subiu no Monte das Oliveiras, ele subiu no Monte das Tentações, para fazer um encontro com Deus. E Jesus sempre subia em alguns lugares elevados para ensinar os seus discípulos. Sempre. Onde Jesus ensinou o Pai Nosso, por exemplo, é um monte. É uma pequena colina, um lugar elevado. Então Jesus sobe com os seus discípulos aqui e ele quer ensinar de duas mesas. Aqui é a mesa do sacrifício. Lembram do altar de Abraão? Quando Abraão subiu para sacrificar Isaac, lá no livro de Gênesis, um altar do sacrifício. Não vai ser difícil de guardar a cabeça. Então, quando nós olhamos de lá de baixo para cá, nós vemos o altar do sacrifício. Não é, Lucas? É Lucas? Não. Vinícius. Então, quando a gente olha lá de cima, a gente enxerga o altar do sacrifício. E aí nós olhamos lá de cima e nós enxergamos também o altar. Porque isso também é uma mesa. A gente chama de um nome diferente.
é a mesa da palavra. Então, se alguém perguntar para vocês um dia, você sobe lá naquele lugar, como é que é o nome do lugar? Presbitério. Por que é presbitério? Porque é o lugar do presbítero. Quem que é o presbítero? O padre. Quem que pode subir aqui? Todo mundo pode? Quando está acontecendo o ofício ou o sacrifício, sobe o presbítero, aquele que preside o sacrifício. E sobe também no presbitério os auxiliares do presbítero. Então, quem são os auxiliares do presbítero? Quem auxilia o padre? Presbítero, padre, sacerdote. Então, quem auxilia o presbítero tem um outro nome, o padre já disse, o sacerdote. O padre, o presbítero ou o sacerdote. Quem que auxilia ele? Nós vamos usar sempre presbítero, né? Presbítero. Quem que auxilia o presbítero? Quem são os auxiliares diretos? E aqui é de forma direta, né? Quem são os auxiliares? Aqui na nossa paróquia nós temos um diácono. Então auxilia o presbítero na função. Legal. Auxilia o presbítero na função sacrificial, porque nós viemos realizar um sacrifício. O que nós viemos realizar? Um sacrifício. O diácono, depois os acólitos, tá? Os acólitos. E aí eu vou escolher entre os acólitos um que faz o papel de cerimoniário. Mas ele não deixou de ser acólito. A função dele, ou seja, o ministério dele é esse. Se vocês quiserem, o padre permite, porque vocês não estão falando, o padre permite que vocês tirem a máscara. Não tem nenhum problema, porque está quente, tá? Se quiserem. Então veja, nós somos os auxiliares do presbítero e nós receberemos o nome de acólitos. Então os acólitos vão auxiliar o presbítero. Quando não tem acólito, nós chamamos os ministros de Eucaristia, tá? Então nós chamamos os ministros de Eucaristia para vir auxiliar o padre aqui no presbitério. Mas a função deles é a de serem ministros da Eucaristia. Então o padre dá a eles também uma instrução para eles ajudarem o padre aqui a fazer acontecer o sacrifício. Então, para isso é que vocês também vão aprender as mesmas funções do ministro. Tudo aquilo que o ministro deve fazer aqui, nós vamos aprender também. O Pedro está ali próximo daquela mesa, né? E aquela mesa, ela se chama mesa auxiliar. A mesa auxiliar tem um nome. É uma mesa que auxilia a mesa do sacrifício. Porque aqui em cima dessa mesa não pode ter outras coisas, senão os elementos para o sacrifício. Em cima dessa mesa, ela é como a mesa lá da nossa casa. A gente coloca ratoeira em cima da mesa? Não. A gente quando chega da escola, a gente coloca os cadernos em cima da mesa? Coloca? Depende. Não pode, não é? Porque a mesa dá refeição. A não ser que na minha casa não tenha mesa, é o meu estudo. Se na minha casa tem uma mesa, o que eu faço quando eu chego? Coloco lá o meu material escolar na mesa de estudo, não precisa na mesa da comida. Porque se eu colocar o material na mesa da comida, o que vai acontecer, João Pedro? A mãe vai dar uma bronca. Porque a mesa própria não é aquela, né? Então veja, sobre esta mesa, nós não colocamos nada. Por isso é que nós temos uma mesa auxiliar, que é essa mesa aqui, que se chama credence. E aí vocês viram que havia umas cadeirinhas, né? Cadeira para lá, cadeira para cá.
Essa cadeira se chama cátedra aqui na paróquia, na igreja. É a cadeira do presidente. É o padre que senta nessa cadeira. Pode outra pessoa sentar? Pode, o diácono, você está presidindo. Pode o ministro da palavra, que vai presidir. Mas geralmente é o padre que se senta e para que ele preside. E preside o que mesmo? Que é chamada de sacrifício. A missa o que é? Vou começar a minha palestra com vocês agora. A missa o que é? E o sacrifício o que é? Então eu vim à missa. E a missa é o sacrifício de Cristo Jesus. Então ela recebe esse nome. Sobre esta mesa vai acontecer o sacrifício do Cordeiro. Lembrem disso. O que vai acontecer nessa mesa? Sacrifício do Cordeiro. O sacrifício do Cordeiro. E quem é o Cordeiro? E por que Jesus recebe o nome de Cordeiro? Interessante, porque Moisés, lá na passagem da escravidão para a libertação do Egito, sacrificou o quê? Um cordeiro. E Jesus é o Cordeiro de Deus, segundo João Batista, o que tira os pecados do mundo. Então, por que é que eu vim à missa? Para purificar-me através de um sacrifício, que é o sacrifício do Cordeiro, o Cristo Jesus. Então vale a pena ter presente essa dimensão na nossa vida. Sempre que nós entrarmos nessa igreja, se não para participar aqui do ofício, não é de forma direta, nós vamos estar participando de forma indireta, como assembleia. Mas aqui eu posso participar de forma direta, eu estou auxiliando o padre, eu estou auxiliando o sacerdote no sacrifício. Então a minha função, ela se reveste de uma dignidade especial, ou de uma dignidade grandiosa. Então quando você sobe aqui, junto com o padre, você se reveste de uma dignidade especial. Tenha um presente isso no coração. Eu subi naquele degrau, eu me revesti de uma dignidade especial para auxiliar o sacerdote no sacrifício do Cordeiro. Por isso é que eu tenho que ter na minha mente, no meu coração, esse desejo de auxiliar o padre. Eu quero o quê? Auxiliar o padre no sacrifício de Jesus Cristo. Tenham presente isso. Sempre. Eu vim à missa. Se eu não vim à missa para participar lá embaixo, eu subo porque me revisto de uma dignidade especial, auxiliar o sacerdote no sacrifício do Cordeiro. Então, esse sacrifício, ele é composto de algumas partes fundamentais, não é? Então nós temos ritos, o rito de entrada, o padre, juntamente com os acólitos, também os ministros e os coroinhas, entram pelo corredor central e vale lembrar, lembrem-se, é Jesus quem entra, é Jesus quem entra, e Jesus entra acompanhado, porque ele entrou em Jerusalém acompanhado, ele foi para o sacrifício, ele entrou acompanhado dos seus discípulos. Então quando o padre entra na igreja, por esse corredor central, ele entra acompanhado de vocês, para realizar um ofício sacrificial. Então o rito primeiro é o rito de entrada. O padre entra com vocês e aí nós, diante do altar, fazemos a vênia, ou nós nos ajoelhamos, tá? Ou nós nos ajoelhamos lá no primeiro degrau, porque nós estamos diante do altar do sacrifício. Não nos esqueçamos.
Por que nós nos ajoelhamos? Ou porque aqui o padre faz uma pequena reverência? Porque nós estamos diante do altar do sacrifício. É por essa razão. Ladeado, claro, vocês já sabem, de 2 velas, não é? Sempre ornado de flores. Aqui nós preferimos estas. Não é? Então, e o rito de entrada, ele também se subdivide. Ele se subdivide, o rito de entrada. Quais são as partes do rito de entrada? Primeiro, a saudação. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, para esse momento de encontros. O padre não vai dizer tudo isso. Para esse encontro sacrificial do Cordeiro. E aí nós fazemos o sinal da cruz, não é? Fazemos o sinal da cruz e o convite do padre para quê? Olhe para as tuas mãos. Respire fundo e olhe para as tuas mãos. Quantos momentos esta mão ela não esteve a serviço do bem? Quantas vezes nós usamos as nossas mãos para fazer o mal? Agora põe a mão no coração. Quantas vezes você desejou o mal para alguém? Quantas vezes você não foi capaz de ternura, de amor, de bondade? Quantas vezes? Daí você põe a mão próximo dos seus lábios e vai dizer: poxa vida, quantas vezes a minha boca falou um palavrão? Falou uma palavra que não foi de agrado de uma pessoa? Quantas vezes? Então, basta, não é? Volta a olhar para a mão e Jesus, ou seja, o salmista vai dizer: quem tem as mãos limpas e o coração puro, pode entrar para fazer o sacrifício. Então é o ato, nós temos a saudação inicial e depois nós temos o quê? O ato penitencial. O ato penitencial. No sacrifício, então, nós pedimos o perdão, porque o sacrifício, ele é puro e perfeito. O sacrifício é puro e perfeito e deve contar com a participação de homens também perfeitos. Por isso é que a gente pede perdão na missa, porque nós vamos participar do sacrifício. Então, no momento do perdão, a gente pede perdão para fazer acontecer o sacrifício de forma perfeita. Depois do ato penitencial, nós vamos ter, continua o ato penitencial, porque o glória não é de louvor, glória, não é para bater palma, não é efusivo, não é? Nós vamos novamente recordar que o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Tem gente que pensa que o glória é para bater palma, é canto de louvor, é canto de ação de graças. Não, está errado. O glória é novamente uma retomada, claro, de ação de graças, pelo perdão, mas nós nos recordamos: Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Recordamos a história da salvação no glória. Depois o padre recolhe as intenções de todo o povo de Deus. Oremos. E aqui na igreja o padre ainda pede: faça um momento de silêncio, feche teus olhos, reze por alguém da sua família, reze por você, pela sua necessidade. Respira fundo. Todos nós respiramos fundo. Participar bem. Depois então do oremos, aí sim nós saímos desta mesa, os olhos nossos partem desta mesa para aquela mesa, que tem a liturgia da palavra. Liturgia da palavra. O sacrifício, ele é sempre iluminado pela palavra. Quem vai iluminar o sacrifício? A palavra. Porque senão o sacrifício não tem sentido. Então, quem é que vai iluminar o sacrifício? A palavra de Deus. Por isso é que a gente senta. A gente senta e relaxa para ouvir Deus falar. Ou recordar a ação de Deus na história. Claro, então, por que a gente senta e relaxa? Para ouvir a narração de Deus na história. Primeira leitura do Antigo Testamento, a ação de Deus no passado. Um salmo de resposta à ação de Deus no passado. Uma segunda leitura, a ação de Deus no passado. E aí nós ouvimos o Evangelho.
A ação de Deus no hoje da nossa história, porque é Jesus que está falando. E Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. João, Jesus é o mesmo ontem, hoje, Vinícius, Jesus é sempre o mesmo ontem. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Por isso é que é o sacerdote ou diácono que proclama o Evangelho. E aí faz-se a homilia, a aplicação prática. O que é uma homilia? É a aplicação prática da palavra na vida. Por isso que de repente tem gente que fala que o padre é bravo, porque o padre faz a aplicação da palavra na vida. Nossa, a homilia hoje parece que o padre estava falando para mim. O padre nunca fala nada para ninguém. Quem é que fala alguma coisa para as pessoas? O próprio Deus, na pessoa do padre. O próprio Deus na pessoa do padre. O padre nunca vai falar diretamente para o... Não, Francisco é ele. Luiz. Nunca. Diretamente. A não ser na confissão. Né? Na confissão o padre vai falar diretamente para o Luiz. Ou para o Vinícius. Ou para o João. Ou para o Mateus. Para o Mateus. Não é? Ou para o Lauro. Ou para o Felipe. Na confissão. Então, terminada a homilia, nós vamos professar a fé. Eu creio. Eu dou assentimento total a essa palavra e a essa verdade que aqui está sendo celebrada. Qual que é a verdade que aqui está sendo celebrada? O sacrifício de Jesus. Essa é a grande verdade. Então, depois do creio e das preces, nós passamos da mesa da palavra para a mesa do sacrifício. O Padre Neus fala isso sempre. Passemos da mesa da palavra para a mesa do sacrifício. E como é que a gente prepara essa mesa, João? Qual é o ato preparatório da mesa da palavra, Laura? Para de dar fofoca. Ué, você não sabe? Tira a massa do foco. Qual é o ato, Vinícius? O ofertório. E aí o ofertório, ou as oferendas, ela é de quem? Vale uma catequese bonita que vocês vão aprender hoje. O ofertório é o próprio Cristo Jesus. Por quê? Quem é que faz com que a bondade do homem exista? O homem é bom por causa de quem? Por causa de Cristo. E aí, nós todos participamos do ofertório. Quem foi que deu a força para o homem trabalhar? Deus. Ele deu a força para trabalhar. Quem foi que se Deus deu a força para o homem trabalhar, o homem angariou pelas suas forças o fruto da terra pelo seu trabalho. Então, quando eu venho para fazer um ofertório, é do próprio Deus que eu recolho para dar a Deus. De quem que eu recolhi? Do próprio Deus, para dar a Deus. Certo, Felipe? Então veja, papai e mamãe, junto com os filhos, fazem o ofertório. O sacerdote recolhe. E aqui em alguns elementos simbólicos, fruto da terra e do trabalho do homem. Quais são esses elementos simbólicos? Que o padre recolhe de lá da assembleia e coloca aqui em cima do altar. O pão e o vinho. Elementos simbólicos. A gente não vive sem comida. A gente vive sem comida? Não. A gente vive sem bebida? Não. Por isso é que o ofertório, ele é condensado nessas duas realidades, ou nessas duas matérias, das quais o homem não vive sem. Então o homem não vive sem comida. Todo mundo precisa comer para parar em pé. E todo mundo precisa beber para poder irrigar o corpo todo.
Ninguém vive sem comida e ninguém vive sem bebida. Por que o homem morre? Por falta de comida e de bebida. O homem primeiro ele morre de fome. O corpo seca porque não tem líquido. Então, o primeiro fator da morte, alguém não bebe água, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai morrer. Então, o primeiro fator da morte é esse. Faltou água no meu organismo e os meus órgãos então começam a deteriorar. Então, são dois elementos substanciais para a vida do homem. E é interessante, eu dei ofertório. Eu dei para que o sacrifício pudesse acontecer. Ele se doou por primeiro a nós. E nós vamos fazer o mesmo gesto. Primeiro nós vamos doar para depois receber. E Ele quer que nós comamos e bebamos do seu corpo e do seu sangue. Então, o ofertório é o primeiro ato desse segundo momento da missa. O primeiro momento é o momento da palavra. O segundo momento é o momento do ofertório. Então eu ofertei, e aí o padre vai fazer também as orações deste ato sacrificial. E aí nós vamos rezar o santo, que é o segundo ato, o segundo momento. O primeiro momento é o ofertório. O segundo momento é o santo. Por que nós rezamos o santo? Porque nós convidamos, através do santo, as milícias celestes. Certo? Quem que nós convidamos? Os anjos, os santos, para que participem conosco desse momento. É o céu que desce ou é a terra que sobe? Na verdade, há uma troca bonita de dons aqui. O céu desce ou é a terra que se eleva? A gente não sabe, é mistério. Então nós participamos desta bonita celebração junto com os anjos. Por isso que nós estamos num lugar privilegiado. Feche os olhos. Respira fundo e diga: eu quero estar junto ao presbítero nesse momento bonito de fé. Vamos lá? Eu quero estar junto ao presbítero nesse bonito momento de fé. O céu desce, a terra sobe. Junto, terra e céu participam do sacrifício. E aí o padre invoca o Espírito Santo, porque não é mais o padre, certo? O padre é apenas instrumento na mão de Deus. É o próprio Cristo que age no padre. O padre age in persona Christi, e vocês ladeados do padre, para que o sacrifício aconteça. Então aconteceu o sacrifício através da imposição das mãos do padre. O Espírito Santo desce e é Ele quem transforma o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo. Pergunta, para vocês nunca se esquecerem: quem é que transforma o pão e o vinho em corpo e sangue de Cristo? Olha que bonito. Prestem atenção, porque vocês nunca podem esquecer. O padre diz assim: enviai, ó Pai, o Espírito Santo, para que estas ofertas se mudem no corpo e sangue de Cristo. Quem é que transforma? Por
porém age as três pessoas da Santíssima Trindade, mas é na força do Espírito. O que o Padre diz? Enviai, ó Pai, vamos junto? Enviai, ó Pai, o Espírito Santo, a fim de que estas ofertas se mudem no corpo e sangue de Cristo. Então, as três pessoas da Santíssima Trindade agem e nós somos os testemunhos oculares desse momento, tá? Então veja, na missa nós temos várias partes, não que uma seja menos importante do que a outra, todas estão unidas para que o sacrifício aconteça. Tem gente que diz assim: esse é o momento mais importante. Não, todos os momentos são importantes. O momento de pedir perdão é importante, o momento da palavra é importante, o momento do ofertório é importante, o momento da consagração é importante, o momento do Pai Nosso é importante, o momento da paz é importante, o momento da ação de graças no final é importante e a ida para casa também é importante. Todos os momentos da Santa Missa são momentos importantíssimos e todos eles cooperam para que Cristo seja nessa mesa sacrificado e ao mesmo tempo para que nós o comamos e dele nos fortaleçamos para fazer da nossa vida sinal da presença dele no mundo. Pezinho aqui junto com o Papa, vamos louvar para ele e vamos dizer assim: meus pés agora, fala comigo, meus pés agora me levarão para ser servidor de Cristo Jesus. Para ser servidor. Então terminou a missa, nós vamos para casa, para quê? Para continuarmos sendo servidores de Cristo Jesus no mundo. Agora a tarefa para vocês. Vocês vão chegar em casa, vocês 7. Vocês vão chegar em casa, conversar com os pais de vocês, tudo aquilo que vocês ouviram aqui. Vão se recordar comigo. Vão se recordar, fecha os olhos. Respira fundo. Vão se recordar que esse lugar aqui é um lugar diferente do lugar em que sentam geralmente lá embaixo. Porque esse lugar é como se fosse um monte onde Jesus sobe com os seus discípulos para uma lição importante de vida. Que lugar é esse? Presbitério. Mas o que acontece no presbitério? Uma lição importante de vida. É uma lição de vida. Não se esqueçam disso. Porque Jesus não vem ensinar os discípulos aqui? Vem. Então aqui Jesus ensina, e vocês são os ajudantes de Jesus, a comunidade, uma lição importante de vida. Através de um ato, aí sim, através de um ato. Qual ato? O sacrifício. Certo? Então Jesus reuniu aqui um grupo de 12 pessoas para, deste lugar, que é o monte, dar uma lição importante de vida. E qual é o ato que vai acontecer aqui? O sacrifício. O sacrifício de Cristo. E esse ato, ele é composto de dois momentos significativos e importantes. Por isso é que tem duas mesas. Dois momentos importantes. O momento da palavra e o momento do sacrifício. A palavra ilumina o sacrifício. E para que esses atos aconteçam, eles são divididos em duas partes. O ato da palavra é dividido em duas partes. Ou seja, o ato da palavra ele tem alguns momentos. O padre diz saudação inicial, pedido de perdão e oração. Depois a gente vai fazer a palavra. Para o sacrifício também. Qual é o ato que prepara o sacrifício? O ofertório.
Depois do ofertório, o Senhor esteja convosco, corações ao alto, demos graças ao Senhor nosso Deus. Interessante, começou com o ofertório, o segundo ato da Santa Missa. Então, ofertório, depois uma ação de graças, olha só, ação de graças. Os santos e os anjos descem e nós olhamos para Cristo Jesus, que será agora corpo e sangue através da transubstanciação. E quem é que faz com que ele se torne corpo e sangue? Nas três pessoas da Santíssima Trindade, na força do Espírito Santo. Enviai, ó Pai, o Espírito Santo, para que estes dons, eles se transformem no corpo e sangue de Cristo. E aí, o Pai Nosso, não é o término da oração, o Pai Nosso, novamente um pedido de perdão, se a gente ainda não foi capaz de santidade, abraçar o irmão, não é? E a comunhão. E depois a oração final de ação de graças. Ide em paz, o mundo precisa de vocês. Pezinho no chão. Tá bom? Alguma pergunta? Tem pergunta? Seria aqui ou lá que está dentro do coração? Então. Aqui vocês podem perceber, o altar é a peça mais importante na igreja. Em toda a igreja, qual é a peça mais importante? O altar. Por isso é que o altar está ornado, não é? Ornamentado. E aí esse altar, ele é também consagrado. Dentro desta igreja, aqui vocês veem as cruzes, não é? Essa igreja foi dedicada. Lá naquela placa tem a data da dedicação desta igreja, e esse altar ele foi consagrado. Se vocês observarem aqui, né? Ele tem algumas cruzes, tá? Ó, tem uma cruz aqui, tem uma cruz aqui. Pode levantar e olhar. Tem uma cruz aqui e tem uma cruz aqui também. Então o altar da nossa igreja, ele está consagrado. Um dia um bispo veio aqui, e aqui tem um grão de incenso, aqui tem um grão de incenso, aqui tem um grão de incenso, aqui tem um grão de incenso e aqui tem um grão de incenso. Aqui no meio tem um grão de incenso, aqui tem um grão de incenso, aqui tem um grão de incenso, aqui tem um grão de incenso e aqui no centro também. Depois, aqui nós colocamos no altar algumas relíquias. Aqui são algumas relíquias, tá? Eu não vou tirar porque depois eu não consigo colocar de volta. Mas era para ter aqui uma chave. Ali, ó. Aqui tem 3 relíquias. Ali embaixo tem 3 relíquias. O que é uma relíquia? Relíquia é um pedacinho de tecido de um santo. Pode ser um pedaço do osso do santo, uma gota de sangue, ou então um pedaço de roupa, da roupa que o santo usou. Então a igreja tem isso como relíquias de alguém que serviu a Cristo, tá? Alguém que serviu a Cristo, doou a vida integralmente para Cristo. Então nós temos aqui São João Bosco, Padre Pio de Pietrelcina e Santa Rita de Cássia. Tá? Então tem 3 relíquias aqui, de Padre Pio, de Santa Rita de Cássia e de São João Bosco. São João Bosco é o patrono da juventude, tá? Patrono dos jovens estudantes. São João Bosco.
nosso encontro ele consiste em olhar sempre para este altar e compreender que dele é que emana a força do cristão, através do sacrifício eucarístico, dividido em duas grandes partes, tá? E essas duas grandes partes, elas também subdividem em pequenas outras partes, tá? O esqueleto, por assim dizer, da Santa Missa. Tá bom? Era isso. E até o próximo encontro. Amém. Se Deus quiser. Pai, vou com você. A hora que a gente desce pelo presbitério, a gente vai para ali, certo? Por que tem que falar Deus vemos o Senhor Deus dessa vez? Porque o Senhor esteve conosco nesse momento e por essa razão nós o bendizemos. Ele esteve presente conosco nesse momento, o Padre já disse, de forma esplêndida. Nós acompanhamos Ele no sacrifício e Ele nos fortaleceu. Por esta razão nós bendigamos a Ele. Nós bendizemos a Ele porque Ele nos acompanhou, nos deu forças para realizar esse sacrifício e ao mesmo tempo nós somos gratos a Ele por nos ter preenchido do seu amor. Bendigamos ao Senhor. O Senhor nos deu a força para fazer acontecer esse momento. Nós não fugimos dele. Lembra que no sacrifício as mulheres fugiram, os homens fugiram, ficou lá só um pequeno grupo de mulheres. No sacrifício eucarístico, quando Jesus morreu na cruz, todo mundo foi embora. Só ficou lá um pequeno grupinho de mulheres temerosas a olhar para o sacrifício. Hoje nós reconhecemos que não podemos ir embora, que nós devemos permanecer com Ele, porque Ele quer permanecer conosco constantemente. Outro dia a gente fala da ressurreição. Só um adendo, aproveitando que o padre falou com a mulher, ainda não é permitido mulher. Não. Acólitos na nossa igreja podem ser também as meninas. Ah, ok. Pode. Tem até uma que vai vir, a filha da Suzana. Que bom. Só que hoje ela A não veio. Luciana, a filha dela, que bom, que bom. Então, as meninas, elas podem também serem acólitas. Que bom. Obrigada Tá? por essa resposta. Então, aí só que depois tem que ver com o Marcos para elas Sim. poderem acompanhar. Com certeza. A partir desse, Sim. retomar esses encontros Sim. depois. Mas que bom saber, né, irmão? Tá? Mas pode. Até 12, né, seria interessante a gente poder revezar depois. Sim. Além dos que nós já temos. Que bom. Tá Obrigada. certo? Obrigado por serem. Vocês têm